Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Água Viva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a grande audiência do canal Água Viva e agradecer a todos vocês pelos e-mails, pelo carinho e dizer que hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Estou fazendo uma produção legal hoje, espero que todos gostem, que todos assistam. E hoje eu vou falar um pouco, de fim dos tempos, Apocalipse, juízo final. Então, gente, esse é um assunto que muita gente gosta, muita gente se interessa, até porque, mexe com a gente, muita gente fica assustada, mas é tranquilo. O Salvador certa vez disse assim, o Messias disse assim, assim como foi nos dias de Noé, onde todos casavam e se davam em casamento, e aí veio o dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então é quando a gente menos esperar que isso vai acontecer, então não adianta se preocupar muito, ficar muito nervoso. Mas é fato que ele pediu que a gente ficasse, ele deu alguns pontos, alguns sinais para a gente prestar atenção, para a gente não ficar também dando mole de bobeira. Então a gente precisa prestar atenção nos sinais. E hoje em dia, nos tempos atuais, a gente tem visto muitos sinais. Eu não tenho como falar de todos esses sinais aqui, mas eu vou fazendo vídeo assim devagar, um após o outro. E eu vou falar de alguns hoje e vou seguir com esse assunto, Juízo final, Apocalipse, fim dos tempos. Vou seguir com esses assuntos. E hoje eu vou falar de alguns tópicos, Espero que vocês gostem. E é isso aí. Bem, para a gente começar, é muito complicado falar em Apocalipse, em juízo final, porque ele dá margem para inúmeras interpretações, Então eu resolvi não pegar nesse foco do Apocalipse em si, porque realmente é um livro, cheio de simbologias e fica muito difícil a gente, interpretar aquelas questões. Eu vou mais para o lado dos sinais, Já que a gente tem que prestar atenção nos sinais, as coisas que estão acontecendo no mundo, eu separei alguns tópicos para a gente discutir, para a gente falar. E aí, a partir daí, a gente vai ter noção de alguns sinais. E em outros vídeos eu vou apresentar outros sinais também. Bem, então vocês fiquem agora com o primeiro tópico que eu vou passar e depois a gente vai discutir sobre esse assunto. Bem, gente, depois desse primeiro tópico a gente vai discutir um pouquinho ele, Porque no mínimo é interessante. Porque a gente sabe que o mundo ele é dominado, por 13 famílias, Illuminati. São famílias, E por empresas, e por família Rockefeller, família Rothschild. E tem várias. E a gente sabe, que o mundo ele é dominado por essas famílias. Agora, com que intuito eles estariam juntando? Com que intuito eles estariam juntando esses alimentos lá na Noruega, num local completamente longínquo, ermo, debaixo do subsolo, Para que eles estavam para que eles estão juntando essas sementes, Inclusive até o Brasil mandou o nosso feijão para lá como semente para ser guardado também. Então, se não é esquisito, no mínimo será o quê? É a Arca de Noé das sementes, Porque a Arca de Noé levou os animais, Dessa vez eles estão guardando as sementes. É uma coisa muito interessante, um fato para a gente analisar, para a gente discutir, para a gente pensar sobre essas sementes que estão sendo guardadas lá nos bunkers na Noruega.
sementes de todos os tipos, de todas as formas, que estão lá, né, num local bem gelado para manter firme, né? E é isso aí, é complicado. É muito complicado. É uma coisa para a gente poder analisar e pesquisar melhor e discutir. Porque esse não deixa de ser um sinal, já que a gente sabe, né? E outra coisa que a gente pode analisar também é, pra gente, toda vez que a gente para prestar atenção nesses sinais, é nos filmes de Hollywood. Porque você sabe que a mídia de Hollywood é dominada pelo sistema, né, pelos Illuminati. Então a gente ficar ligado nos filmes de Hollywood, eles dão muitas dicas, porque é como se eles adivinhassem muita coisa, mas não é adivinhação, é que eles têm um plano. Eles têm um plano elaborado e que eles seguem à risca, né? Esse plano da nova ordem mundial e etc. Agora eu vou seguir aqui com outro tópico que também é muito interessante, que vai deixar muita gente até preocupada, né? Porque, ué, o que será isso? Mas mais um tópico interessante aí para a gente discutir, para a gente analisar e para a gente pesquisar para saber, né? Bem, pessoal, é isso mesmo que vocês ouviram. Uma empresa está levando pessoas para colonizar o planeta Marte. Agora, com que intuito estão fazendo isso? Qual é o intuito de se colonizar o planeta Marte? O que será que está acontecendo na nossa Terra, aqui no nosso planeta tão bonito, né? Cheio de coisas, cheio de verde, cheio de rios, mares, com paisagens tão bonitas para colonizar aquele lugar. É um planeta, né? Mas um lugar que não tem nada, né? Não tem paisagem, não tem nem oxigênio direito para se respirar. Mas essa empresa está dizendo, está batendo de pé junto, que vai colonizar Marte. E ela fez uma seleção pela internet, onde se inscreveram mais de 200 mil pessoas pelo site da empresa. Inclusive o Brasil foi o quinto do mundo em número de inscrições, né? E agora selecionaram mais de 200 mil pessoas, selecionaram 100. E dentro dessas 100 está uma brasileira, né? Que é a Sandra Maria Feliciano Silva. Ela é lá de Porto Velho, é professora lá de Rondônia. Ela é a única brasileira selecionada entre os 100. E é algo complicado. A pessoa é uma passagem, outra coisa, uma passagem só de ida, não tem volta. A colonização vai ser feita, você viu aí as casinhas, né? Lá, casinhas de Marte. É o Minha Casa Minha Vida de Marte. Então lá você vê os aposentos como são por dentro, né? Por dentro. E é algo no mínimo interessante. Outra coisa para a gente poder analisar, uma viagem de ida, que vai durar cerca de 7 meses. Algo complicado e tem que ter coragem, porque deixar aqui tantas maravilhas que a gente tem aqui, né? Paisagem, lugares para conhecer, e você ir para um planeta onde não tem nada, mal nem oxigênio tem para respirar direito, então é muito complicado. Mas eles estão fazendo isso, querendo colonizar Marte. E a gente tem que analisar por quê. O que eles estão querendo com isso, onde eles querem chegar. Você pode ver que Hollywood está presente nisso. Porque essa questão de, muito antes da gente pensar em ter tecnologia para esse tipo de coisa, né? Hollywood já falava do homem no espaço, o homem colonizando os planetas. Vários filmes falando de Marte, de colonização de Marte, pessoas que viviam em Marte. Bem antes, né? E hoje já se diz possível. Essa empresa quer, em 2018, já começar a enviar robôs, né? Sondas para poder começar a construção das casas, para deixar tudo preparado para já entre 2023 e 2025 enviar a primeira frota de colonizadores do planeta Marte, que será eles calculam que serão de 24 pessoas, a primeira, e a partir daí, a cada tempo, né, não sei se é 1 ano, 2 anos, mandar cada vez mais pessoas para lá,
para estabelecer realmente um processo de colonização grande. E querem até fazer um reality show a partir disso aí, né? Um reality show fora do planeta, como é viver fora do planeta. Bem, segundo a NASA, eles só terão tecnologia para enviar pessoas a partir de 2030 para Marte. Mas essa empresa diz que entre 2023 e 2025 já vai estar mandando os colonizadores para o planeta Marte. Esperam arrecadar aí uma quantidade em bilhões em fundos e doações, né? Já em propaganda para o programa que vai ter, para o reality show. Então eles esperam arrecadar, aí, se não me engano, uma faixa de 6 bilhões de dólares para poder fazer esse acontecimento. Mas tudo que eles fazem não é à toa. A gente sabe muito bem disso, a gente que acompanha os Illuminati, tudo que eles fazem não é à toa. Então é uma coisa para a gente analisar o que significa isso, né? Essa colonização do planeta Marte, o que nos espera por aí. Bem, agora eu vou começar falando desses dois acontecimentos, que são sinais importantes, né? E agora eu vou citar, por exemplo, algumas coisas que têm outros sinais, mas já no sentido de que o que poderia acabar com o nosso planeta, né? O que poderia acontecer que está mais eminente? Quem somos nós para adivinhar isso? Mas tem coisas que estão eminentes, assim, que muitos, segundo cientistas, pesquisadores. E eu separei algumas coisas. Eu vou separar mais, né, em outros vídeos. Mas hoje eu separei 3 coisas, né? 3 assuntos interessantes sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse, né? E eu quero dividir esses 3 tópicos com vocês para a gente poder analisar. São os tópicos até interessantes, né? Divertidos, assim, divertidos não no sentido que seja bom, mas assim, descontraídos, vamos colocar melhor. E para a gente analisar aí esses tópicos. Então, a partir de agora, vamos para o primeiro tópico. Bem, o primeiro tópico vocês viram aí, né? É uma situação complicada, porque alguns pesquisadores estão preocupados com a atividade vulcânica, né, desses supervulcões. Isso é fato, eu venho pesquisando sobre isso há algum tempo, e realmente tem alguns supervulcões, principalmente como esse apresentado no vídeo, que é o de Yellowstone, né, nos Estados Unidos, no estado de Montana. No estado de Montana, esse parque Yellowstone fica entre o estado de Montana, Wyoming e Idaho. É um parque federal e que tem um supervulcão. Ele, segundo alguns pesquisadores, ele está com uma atividade meio fora do normal. E, segundo dados, uma explosão de um supervulcão desse seria catastrófico para a humanidade. Estados Unidos seria, bem dizer, o fim, né? Porque ele fica lá. E para o resto do mundo também seria bem complicado, porque as cinzas iriam se espalhar de uma tal maneira, e isso aí causaria diversos transtornos, né? Fome, pestes e outras coisas mais. Segundo os pesquisadores, a última atividade desse vulcão foi há 26 mil anos atrás, que é justamente o tempo de atividade que esses vulcões levam para voltar a entrar em erupção de novo. Cerca de 26 mil anos, e foi realmente há cerca de 26 mil anos, segundo dados científicos e geológicos, que ele entrou em erupção há 26 mil anos. E os cientistas, os vulcanólogos, eles têm estudado muito esse vulcão, têm estado atento quanto a ele, e têm estado lá fazendo pesquisas, e o lago que fica em volta parece que já ferveu, e eles estão analisando lá tudo e estão um pouco preocupados, né? Com essa atividade vulcânica do supervulcão. Isso explicaria por que estão guardando sementes, isso justificaria por que colonizar Marte, né? É complicado, nesse caso do vulcão é muito complicado. Outro que preocupa
muito aí é o vulcão que fica na ilha das no arquipélago das Canárias, lá na África. Dizem que esse vulcão também tem uma atividade assim que está preocupando, né, a ciência, os vulcanólogos. Não tanto como o de Yellowstone, mas também preocupa bastante. E ele fica, se não me engano, na ilha de Palmas, né, no arquipélago das Canárias, lá na África, nas Ilhas Canárias. E esse supervulcão, segundo dados, uma erupção dele causaria um problema sério lá, né, no noroeste da África, no sul da Europa e bem dizer na Europa como um todo, até a Inglaterra. Uma erupção desse vulcão seria catastrófica. Até o sudeste americano seria afetado, segundo dados, né? Ele provocaria, como ele é em ilha, né, no mar, no Oceano Atlântico, ele provocaria uma tsunami terrível que abalaria não só o sudeste dos Estados Unidos, como varreria a América Central, Cuba, Jamaica, aqueles países da América Central seriam varridos no mapa pela onda, né? Uma destruição terrível que ele causaria, esse vulcão, inclusive afetando até o Nordeste brasileiro, as ondas, as grandes tsunamis que ele causaria. E, bem dizer, todo o litoral brasileiro também deveria ficar muito preocupado caso esse vulcão entrasse em erupção. Mais uma preocupação aí, segundo os cientistas, com esse outro vulcão. O último supervulcão que se tem notícia foi em 1800 alguma coisa, que se notícia que explodiu, que foi na Indonésia, na ilha de Sumatra, naquela época próxima à ilha de Sumatra lá. E esse supervulcão causou uma explosão terrível e matou mais de 37 mil pessoas, segundo dados. Pessoas que estavam... Dizem que a última explosão dele foi tão estrondosa que deu para ouvir na Austrália, a mais de 5 mil quilômetros da ilha da Indonésia. Essa última explosão que ele deu para ouvir na Austrália, segundo dados. E as pessoas que moravam ao redor de 15 quilômetros do vulcão, todas ficaram surdas porque estourou os tímpanos de todas elas. Então causou um grande estrago, tsunamis para tudo quanto é lado também. Em 1813, se eu não me engano, esse vulcão lá de Sumatra. Então foi a última, né? Mas ele não era tão grande como o de Yellowstone, por exemplo, e nem o da Ilhas Canárias. Não era tão poderoso, né? Como com a força, né, desse vulcão de Yellowstone e das Ilhas Canárias. Se esses dois entrassem em erupção, realmente seria muito complicado mesmo. Então, mais uma coisa, né? O Hollywood também se apresenta mais uma vez aí. Estou falando de Hollywood, né? A mídia Illuminati. Mais uma vez, Hollywood se apresenta como, né, adivinhadora dessas coisas, porque o filme 2012 foi justamente caracterizado pela explosão de um supervulcão que causou toda aquela catástrofe. Eu não sei se foi o de Yellowstone, na realidade, mas foi a explosão de um supervulcão que causou todas aquelas atrocidades. E também tivemos aquele filme com... esqueci o nome do ator agora, um ator famoso, esqueci o nome dele, aquele Vulcano, né? Que foi um vulcão que estava lá na cidade de Los Angeles, por baixo, sei lá. E aí causou uma grande... Então Hollywood já prevendo alguns acontecimentos também, como ele sempre faz, né? Então é uma coisa para a gente ficar atento, prestar atenção, né? Porque quando a gente está atento aos sinais, a gente fica mais, né, precavido e toma algumas iniciativas para poder se precaver. Então, isso também justificaria, né, a colonização de Marte né, guardar as sementes, né? Então é preciso ter atenção. Então agora nós vamos para o próximo tópico. Fique atento que o próximo também é muito interessante.
Bem, gente, é um tópico descontraído, né? Mas para muita gente que parece brincadeira, pode ser que seja realidade. Não estou dizendo que é, mas é uma probabilidade. A ciência ela está aí, né? Os caras criam cada vírus em laboratório, cada coisa, e a gente cada vez mais fica refém de vacinas. A gente nem sabe na realidade do que se trata. Rio de Janeiro mesmo teve uma revolta da vacina aqui, porque o povo não queria tomar uma coisa que não, né? Que não sabia o que era. Mas hoje em dia o Globo diz que é boa, a pessoa vai lá e toma e acabou. Não pensa, não para analisar o que aquilo pode te causar. Se o homem que fabrica remédio pra gente, dono dos laboratórios farmacêuticos mais famosos do mundo, diz numa entrevista que a população mundial ideal seria 500 mil pessoas e nós temos 7 bilhões, então o cara que fabrica remédio para nós diz que a população ideal seria 500 mil pessoas, eu não vou citar nomes, mas ele e outros dizem isso, né? Outros aí dos Illuminati, das 13 famílias, dizem que a população do mundo ideal seriam 13 mil pessoas. Eu cito também outra coisa que a gente pode analisar e pesquisar sobre a HAARP, né? Essa arma tecnológica que tem um poder terrível de destruição, que segundo o próprio falecido Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, quando houve aquele terremoto no Haiti, ele viu um porta-aviões dos Estados Unidos passando em frente, próximo ali. Os radares da Marinha da Venezuela pegaram esse porta-aviões americano passando próximo ao Haiti. E não sei se foi radar ou se foi algum... O que foi que pegou? E o Hugo Chávez falou que eles passaram, que quem causou o terremoto do Haiti, segundo o Hugo Chávez, foi os Estados Unidos com o RAAR. Em cima desse porta-aviões tinha essa arma tecnológica chamada RAAR. Que segundo falam, ele tem poder de provocar terremotos, poder de provocar grandes chuvas, trovões, etc. Né? Tornados, várias coisas. E é uma coisa para a gente analisar. Não sei se ele tem poder com relação ao vulcanismo, né? Porque eu quis só complementar aquele assunto anterior. Bem, mas voltando ao assunto desse tópico, eu já li muito sobre isso também na internet, pesquisadores, teve até um documentário no History Channel, se não me engano, perdão se eu estiver errado, então foi no meu pai, National Geographic ou no Discovery, eu não lembro qual foi um desses 3 canais que teve até inclusive um documentário inteiro falando sobre o vírus zumbi, né? Que por exemplo, poderiam construir um vírus zumbi a partir do vírus da raiva, né? Que é o vírus que mais se aproxima do vírus zumbi. Não na criação de mortos-vivos, como diz Hollywood. Morreu, né? O cara morre e ressuscita a partir de um vírus. Esse caso aí, né? Ressuscita zumbi a partir desse vírus. Eu já acho meio complicado, mas daí a transformar seres humanos em pessoas, em bichos meio complicado, né? Tipo aqueles zumbis mesmo, Zex, né? Eu não acho difícil não. Inclusive eu já li muito na internet que inclusive estão até próximos de construírem, né, em laboratório um vírus zumbi para infectar a população mundial, como objetivo dos Illuminati. Todos dizem que a população ideal seria de 500 mil pessoas. Isso então não seria, né, nada impossível, né? Porque você vê que Hollywood, mais uma vez, eu citando Hollywood hoje em dia o que mais faz é filme de zumbi, né? É como se ela estivesse adivinhando alguma coisa, querendo adivinhar algo, né? E os zumbis tomaram conta de Hollywood de uma tal maneira e só dá filme de zumbi direto. Uns eles são mortos-vivos, né? Outros já é um vírus, um vírus que infecta pelo ar, outros só pela mordida, outros só, né? Mas no documentário, do documentário que eu vi nesse canal, diz que o vírus seria mais efetivo se fosse pelo ar, né? Aí a gente tem alguns filmes que é pelo ar, e aí infectaria o maior número de pessoas do mundo, e seria devastador, segundo
o documentário que eu vi nesse canal, eu não lembro se foi o History, o National Geographic ou o Discovery. Eu sei que fez um documentário inteiro sobre vírus zumbi. Então eles disseram que seria mais eficaz como se fosse o Ebola, que se pegasse pelo ar. E que a pessoa passasse uma para outra, que devastasse minha morte. Não como zumbi ficar aí perambulando, né? Sem braço, sem perna, não. Era um vírus que causaria, as pessoas ficariam violentas, mas depois de um tempo elas morriam. Então dizem que já estão trabalhando em cima de um vírus assim, não os zumbis como os filmes são ficções, mas que os filmes de Hollywood sempre querem dizer alguma coisa. Então esse vírus não seria nada de morto-vivo, seria apenas um vírus onde as pessoas ficariam com raiva, queriam morder as outras, queriam arranhar, queriam machucar, e logo depois elas morreriam por conta desse vírus. Então, isso seria repassado pelo ar, por arranhão, por mordida também. Assim como o vírus da raiva é só por arranhão e por mordida. O vírus da raiva não se passa pelo ar. Eles disseram no documentário que o ideal seria que o vírus da raiva passasse a ser pelo ar, que aí seria sim uma infecção mundial terrível, que poderia sim causar, né, uma espécie de vírus zumbi. Ele mais aprimorado ainda, esse vírus. E aí seria realmente complicado. Eu vi isso dizia o documentário, e é o que a gente vê nos filmes de Hollywood aí. Portanto, se você acha que é impossível, não pense desse jeito, porque não é. Agora nós vamos ao próximo e último tópico. E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse assunto, né? Coisas interessantes, alguns cenários interessantes para a gente poder avaliar. Bem, vamos até o próximo tópico. Gente, você vê que é outra coisa que parece bastante improvável, né? Se você parar para analisar, nossa, a máquina vai dominar o homem? Será que isso seria, né, possível? Mas é algo que a gente pode analisar sim. Hoje eu vejo o ser humano quase que dominado pela máquina. Não sei se você que está aí me assistindo, você sabe, as pessoas passam na rua, no celular, não é nem pra frente, as casas se atropeladas, uma esbarra na outra, ninguém dá bom dia a ninguém, isso é uma espécie de dominação. Agora, até que ponto isso pode chegar, né? Isso pode invadir as nossas mentes, né? Isso pode atingir de alguma forma o nosso córtex cerebral e a gente passar, ao invés de dominar a máquina passar a nos dominar, né? A máquina, uma inteligência artificial fora do comum, né? Isso não sabe. É algo complicado. Um grande poeta, compositor, e que eu admiro muito, brasileiro, Renato Russo, né, do Legião Urbana, ele dizia naquela música que nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Né? Então é mais ou menos por aí, algo a se pensar. O filme Matrix, mais uma vez Hollywood, apresenta essa questão. Então, sobre a gente, os seres humanos, serem dominados pelas máquinas que nós próprios construímos. Então, é algo sim a se pensar. Hoje em dia você vê as pessoas, elas bem dizer, são dominadas pelas coisas que nós mesmos construíram. Elas se deixam dominar. Se ficar sem celular, sem uma rede social, um dia ela morre. Ela não aguenta. Então, é como se fosse uma dominação começando a acontecer. E até que ponto isso pode chegar, né? Os Illuminatis, eles constroem tudo baseado em, né? Baseado para nos tornar individualistas, nos tornar, né? Sem amor, sem... Então é complicado. As pessoas estão dentro das suas próprias casas, separadas pelas máquinas. Cada uma na sua máquina. Eu digo isso porque isso acontece na minha casa. Mas também é porque facilita. Eu não vou dizer que essa tecnologia não facilita a sua vida. Para o meu trabalho aqui, para o canal Água Viva, né? Então, para tudo que eu faço, meus trabalhos, eu dependo do celular. Porque pessoas enviam mensagem para mim, requerendo meu trabalho. Assim a minha esposa.
né? A Priscila, ela também trabalha através do celular, porque muita gente liga para ela, então a gente fica meio que às vezes afastado, eu fico meio preocupado com isso. Eu também tenho muito a fazer, não só no trabalho fora, como aqui também, para poder apresentar aí as novidades para vocês, né? Então é complicado. E às vezes eu quero me policiar, entendeu? Eu vou passar a ter uma grade de gravação, vou separar um dia da semana para mim estar gravando. Eu gostaria de fazer 2 vezes na semana, mas para mim não é possível, pela falta de tempo. Eu vou passar, estabelecer um dia da semana para me poder gravar, sempre uma novidade para vocês, para mim não ficar assim tão preso a essa situação, porque eu já fico preso pelo meu outro trabalho. Imagine agora, né, com o canal, com essa responsabilidade. Eu sei que tem pessoas que gostam muito do canal e que acompanham, que estão esperando o próximo vídeo. Então eu tenho que ter essa responsabilidade com vocês que gostam do canal Água Viva, que acompanham. Eu sei que são muitos. Então é complicado, é muito difícil, mas eu também tenho uma vida, né? Tenho uma vida fora desse mundo cibernético. Então é muito complicado, mas a gente tem que se policiar. Eu aconselho a vocês, né, que estão muito viciados nessa coisa também, a se policiar. E a gente procurar aprender, né? Utilizar para aprendizado, utilizar para coisas boas, né? Esse mundo da internet, esse mundo, né, digital. E por isso, né? Mais uma vez Hollywood se apresenta, né, com esse filme Matrix. A gente tem visto realmente a máquina tentando dominar o homem de alguma forma. E é algo para a gente pensar e analisar. Bem, eu espero que todos pesquisem sobre isso. O próximo vídeo também vai ser em cima desses temas, né? E só que eu vou trazer outros tópicos para a gente avaliar, para a gente discutir. Mandem e-mail para o canal aguaviva@gmail.com para a gente discutir. Eu respondo seus e-mails como sempre. E é isso aí, gente. Foi mais um vídeo do canal Água Viva. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Eu tenho bastante audiência, mas eu peço a vocês, que os que gostem, por favor, se inscrevam no canal, que vai ter sempre novidades boas. Eu estou tentando melhorar, estou tentando fazer algo legal para vocês. Vocês veem que esse vídeo já foi um pouco diferente, um pouco mais elaborado. Só eu sei o que eu suei para fazer, porque o meu aparato tecnológico é, bem dizer, nulo. Então eu agradeço a todos, apesar disso tudo, pela audiência. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês compartilhem aí o canal Água Viva, vocês passem para os outros, né, essas novidades que eu venho apresentando aí. E se inscrevam, compartilhem, curtam, né, bota lá o dedinho para cima e me ajude aí nesse trabalho, né. Outra coisa que eu peço é se verem um anúncio no meu canal, que vejam o anúncio até o final. Você vai perder ali 1, 2 minutinhos. Você vai perder ali, mas vai ajudar a manter esse trabalho. E não esqueça, ali está escrito inscrever-se, é só clicar ali e está pronto. Porque quanto mais inscrições eu tiver, mais vão compartilhar, mais vão poder, né, proliferar essas notícias, essas novidades, né, sobre as coisas do Criador e sobre as coisas que estão aí acontecendo no mundo, que eu vou postar alguns vídeos. Eu postei muitos vídeos, né, sobre as coisas do Criador, sobre as escrituras. Agora eu vou aprimorar um pouquinho esse lado aí das coisas, dos sinais, né, dessas coisas que estão acontecendo no mundo agora. E vou trazer muitos vídeos legais, né? E espero que todos tenham gostado. E muito obrigado por tudo, pelo carinho. E até a próxima, gente. Muito obrigado, tamo junto.